Neste momento, paramos para meditar na Palavra de Deus e compartilhar com todos vocês. Eu me alegro em Cristo ter a oportunidade de todos os dias comunicar, falar, se fortalecer, aprender, compartilhar com vocês, seja pelas redes sociais e pessoalmente, por onde o Senhor tem nos permitido passar. Pois é um privilégio falar deste Deus. Estamos falando, meditando sobre desejo, vontade que todos têm. Deixamos na reflexão passada, anterior, falando sobre que Esdras, onde estamos neste livro, Esdras, capítulo 7, versículos 6, 9, 10, 18. Claro que a nossa meditação não é baseada somente nesta, capitulando o versículo, no texto, mas tem que falar do contexto também. Você tem que ter o tema da Bíblia. E queremos nessa oportunidade abordar esta palavra, tinha preparado o seu coração. Esdras, quando desejou descer a Jerusalém, saindo ali da Babilônia, onde não era a sua terra natal, ele apresentou algo, o seu propósito para Deus. Dissemos na reflexão anterior, estou com minha Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, capítulo 13, e vamos ler do versículo 3 até o 8, onde na reflexão anterior falamos desta palavra. Veio nesta ocasião, o Espírito nos trouxe esta passagem bíblica que eu quero ler para você quando falamos da palavra. E como disse para vocês, a Bíblia é tema. Onde você meditar, você tem que ter um tema com base na Bíblia, com base na revelação. É por isso que tem muitos que ficam perdidos. Observe os temas neste texto bíblico, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Fala as palavras, não está se tratando de uma palavra, as palavras do semeador, do trigo e do joio, do grão de mostarda e do fermento e do tesouro escondido e da pérola e da rede. Veja aí quantos temas tem neste texto, neste capítulo. Aí a pessoa tira direto, emenda uma coisa com outra e fica do mesmo jeito, fica sem fundamento. Quando vai falar, fala se trapaçando, né? Até mesmo falando coisa por coisa. Não, meu filho, se organize para você ter uma fé sólida, orientada pelo Espírito Santo. E assim é uma bênção de Deus. Pois bem, vamos ler o versículo, como falei, 3 até o versículo 8 deste capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Diz a seguinte forma a palavra do Senhor: e falou ainda de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou, e se secou, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu, com outro 70 e outro 30. Glória a Deus. Está aí
A palavra do Senhor Jesus contada, e essa semente é a palavra que é lançada, como dissemos naquela oportunidade. Então, dissemos naquela oportunidade que devemos preparar o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Esta palavra tinha, primeiro ponto, primeira pessoa do singular, do pretérito imperfeito, do indicativo, do verbo ter. Já meditamos em outras reflexões sobre ter ou não ter. E você que não tem perdido reflexão, creio que você está orientado pelo Espírito Santo, orientada com base ter ou não ter. Mas esta palavra vem do verbo, que é uma ação. Foi uma ação de Esdras. Inclinar o coração é uma ação, é uma palavra, um verbo em ação. É um movimento. Deus não opera em estalta. Deus não opera em robô. Deus que fez o homem e a mulher de juntas, para que se curve diante dele, para que se mova diante dele. E ação, desejo é isso. Se observamos nos dias atuais, as pessoas a maioria dos cristãos só querem receber, não oferta nada a Deus. E tem outra coisa, tem que ofertar com fé, com amor e voluntariamente. Tem que ofertar com fé, com amor e voluntariamente. Observe que quando a Bíblia diz que este homem, esse escriba, examinador da lei, era um mestre em Israel, ele tinha preparado, ele não foi despreparado no sentido de ouvir de Deus. Porque tem pessoas que doem em ouvir a justiça de Deus. Jesus falou muito por parábola, porque muitos deles não tinham condição de ouvir a doutrina, como aqui nas redes sociais. Tem pessoas que ficam se pisando. Você pensa que Deus não me faz saber? Se pisando, se questionando a si mesmo. Mas, queira ou não queira, vai ser sempre a verdade, a justiça que prevalece. Então Jesus contou muitas parábolas para que entrasse neles, para que entrasse nelas, porque eles e elas eram materialistas, eram natural. É a maior dificuldade de um homem e de uma mulher querer se firmar na carne, não se firma, só interesses materiais, querer se aproximar de Jesus no sentido carnal. Não, Deus não se agrada desta forma. E é por isso que essa palavra ela é contada e não temos tempos aqui suficiente, mas veja que o motivo de Esdras ter preparado o coração, observe que diz: Esdras é um modelo para todos que se dedicam como pessoas ungidas por Deus. É estudar, 1. Obedecer, 2. Ensinar, 3. A sua palavra. Então observe que o primeiro é estudar, meditar, aprender a palavra. Isso é um desejo. Obedecer, outro desejo. Ensinar, outro desejo. Não ser egoísta. Não ser egoísta. Deus não se agrada de ninguém egoísta. Já começa por ele. Que Deus ele é livre. Ele é o Criador do universo. Mas ele se entristece. Como também se ira. Cada um no seu momento. Nas próximas continuaremos se ele